Saudação, guaibeiros, a todos e a todas que estão nos acompanhando. Está começando mais uma edição do Posse de Bola aqui da Rádio Guaíba, edição de número 71. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas. Provavelmente eu vou tossir em alguns momentos, né? Vou tentar fazer isso, obviamente, longe do microfone, mas pode acabar vazando. Eu tô me recuperando de uma gripe do final de semana passado e eu já tô 90%, só que a tosse ela ainda tá indo, né? Aos pouquinhos a gente vai tomando água, vai se cuidando, mas a tosse ainda tá. Então, quero só pedir desculpas por esse inconveniente que pode acontecer ao longo do programa. O Posse de Bola está entrando no ar com o apoio do Banrisul, Posse de Bola com oferecimento do Banrisul, no Banrisul consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. E hoje, o entrevistado especial, que é um cara que é meu amigo, conheço olha, se eu botar na ponta do lápis aí, pelo menos há uns 6, 7 anos. E hoje a gente vai falar de futebol, falar de esporte e falar da carreira dele. E com quem eu tenho a alegria que está retornando aqui para casa, também aqui na Rádio Guaíba. Antes eu quero dizer que a produção do Posse de Bola é do Carlos Eduardo Torres e do Haroldo Santos, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação de central técnica do Guilherme Silveira e a central de gravações com Jefferson Gomes. Coordenação de esportes é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Você vai acompanhar o Posse de Bola também nas nossas plataformas digitais, por lá sempre disponíveis, né? Lembrando, fica no nosso Spotify, no nosso YouTube Music, no Deezer, para você acompanhar, e no Apple Music também. Guaíba Esporte, em todos eles. E aí você acompanha na íntegra esse e os outros episódios do Posse de Bola. Hoje, o Posse de Bola recebendo Fabiano Brasil. Tudo bem, Brasil? Que satisfação te ter de novo aqui na equipe da Rádio Guaíba e tá com a gente aqui no Posse de Bola. Seja bem-vindo. Tudo bem, meu querido? Que bom estar aqui. Tratando bem aí na casa? Oh, excelente, cara. E agradecer o teu carinho, né, de toda a equipe aqui da Guaíba, de volta a essa casa que tem uma identidade muito forte comigo, né? Eu trabalhei muito tempo aqui, dos meus 28 anos de carreira, completados agora em 26. 11 deles quase foram aqui na Guaíba, né? E passando pelo esporte lá entre 2005 e 2010, depois voltando no final de 18, início de 19, para estarmos aí já numa condição de um jornalismo geral, do debate, do empreendedorismo, do empresarial, do político. E muito feliz, cara, de estar de volta a essa casa com Guaíba Revista, né, uma marca histórica, né, da nossa emissora. E quando eu entro aqui, Paulo, eu sempre passo um filme na minha cabeça, né? Porque a Rádio Guaíba ela acabou sendo para mim sempre marcos na minha carreira, né? Eu venho em 2005 para cá, eu tinha começado a carreira em 98, passando por rádios menores, comecei numa rádio comunitária lá na Zona Sul de Porto Alegre, rádios que são rádios muito importantes, entretanto que não têm o mesmo tamanho de uma Rádio Guaíba. E em 2005 eu venho para cá, para começar o meu trabalho, na ocasião convocado aí pelo Luiz Carlos Reck, pelo Rodrigo Có. Vai, Brasil. Vai. E sempre agradeço ao carinho, né, e a confiança à época, nessa oportunidade que tive aqui na Guaíba, uma equipe que era a equipe que acabou se concretizando depois com a equipe dos 50 anos. E agora tenho a satisfação de estar aqui e certamente vou estar nos 70, o que também muito me honra. E depois eu retorno em 2018, final de 18, início de 19, para esse novo momento da carreira, como havia citado, né, com o Contraponto à época. Ainda na passagem anterior, passei por parte daquele processo de quando chega o Grupo Record, né, assumindo a empresa jornalística Caldas Júnior e chegando aqui à Rádio Guaíba. Faço parte daquele processo e que foi muito bacana, porque na ocasião veio a questão do programa da Sete, que era um programa que eu apresentei depois de apresentar o Sábado Total. O Sérgio Couto começou o programa da Sete. Na Bandeirantes? Aqui na Guaíba. Aqui na Guaíba. O programa... Claro, eu ouvi esse programa, Eu tinha lá meus, talvez, 9, 10 anos, eu lembro desse programa. Eu lembro. Tinha o Sábado Total. A minha dúvida era se era aqui ou na Bandeirantes, porque eu ouvi vocês tanto aqui quanto na Band. Exato. Essa é a minha dúvida. Trabalhamos lá e aqui juntos, eu e o Sérgio. E na ocasião eu apresentava primeiro o Sábado Total, das 10 à meia-noite, sábado ao vivo, sempre ao vivo.
E o Sérgio, de segunda a sexta, o programa das 7. Aí o Sérgio sai da emissora, não me lembro para onde é que ele foi, acho que ele retornou para Bandeirantes, não recordo. E eu assumo o programa das 7, com a Ellen Brau, na época, assumindo o Sábado Total. Então, em meio ao esporte, eu também apresentava programas de jornalismo, participei aqui, inclusive, nessa primeira passagem também, por exemplo, coberturas históricas, né, como a morte do Papa João Paulo II. Eu estava na rua, estava na geral 2005. naquele sábado. Estava aqui, fiz aquela cobertura cansativa. Eu lembro que eu estava saindo de folga e o Denis Luciano era o nosso apresentador, no sábado, estilo Guaíba. E Fabiano, morreu o Papa, muda tudo, vai lá para a Catedral. E aí foi uma cobertura que eu guardo, né, como muito significativa. A gente vai falar aos poucos, Fabiano, mas esse detalhe importante, né? A gente que trabalha com esporte, acima de tudo com rádio, com jornalismo principalmente, e a gente é jornalista antes de qualquer coisa. Exato. Mesmo que a nossa veia seja o esporte em alguns momentos, e acontece algum fato e a gente está próximo, é com a gente a coisa, não tem, né? não tem. Eu lembro, por exemplo, ano passado, citar uma experiência minha, eu fui para Montevidéu, para o jogo do Inter. O Inter jogava lá com o Nacional pela Libertadores. E, pô, um jogo importante, o Inter tinha que ganhar e tal. E eu chego em Montevidéu 1 ou 2 dias antes do jogo, não me recordo bem. E aí, quando eu chego, a confirmação da morte do ex-presidente uruguaio, né, o Mujica. Exato. E aí, pô, até o Inter chegar, beleza. Enquanto o Inter não chega, vamos acompanhar. E a gente vai, né? É assim que funciona. Eu lembro também, também estava aqui na Guaíba, quando da queda do avião da TAM. Cara, eu assisti esses dias um documentário sobre isso, da Netflix. Muito bom documentário, explicando o acidente, enfim. E eu acho que foi dos últimos aí, um dos grandes desastres aéreos do Brasil, né? E eu me lembro que eu entro no ar. Eu estava apresentando o programa das 7. Né? Não, foi numa terça ou quinta-feira. Acho que foi uma terça-feira. Foi um dia de semana. Foi um dia de semana e foi segunda ou terça-feira. Porque eu me lembro que nós tínhamos um voo do esporte no outro dia também. Aliás, na quinta-feira eu viajei. Eu até se cogitou de eu fazer essa viagem, mas quem estava era o colega Felipe Gamba. Sim. Na terça-feira. No voo que foi anterior, o que pousa antes do voo 354, lá em Congonhas. E aí os colegas que lá estavam foram fazer a cobertura, infelizmente, daquela tragédia. Perdemos grandes amigos lá, né? Muitos amigos. Entre eles o ex-presidente do Inter, Paulo Rogério Amoretti. Eu sou muito amigo do Eduardo Amoretti Souza, quem manda um abraço. Me lembro que fiquei muito impactado. E o curioso é que aquela cobertura, por exemplo, eu estava no ar com o programa das 7 e veio a primeira informação: um avião oriundo de Porto Alegre bateu num pavilhão da Latam, da TAM na época, né? Uhum. Da TAM em Congonhas. E aí, mas não se sabe nada, bateu. E terminou o meu programa, começou outro. O programa das 7 terminou às 19. Ela terminou às 20 e ainda não tínhamos maiores informações. Se imaginava que era um acidente menor, mas não do tamanho que foi uma maior tragédia que nós tivemos aqui no nosso país. Então, quer dizer, a Guaíba marcou muito para mim essas coberturas todas e assim, até sobre jornalista esportivo em si, não desmerecendo nenhum outro. Não, capaz. Evidentemente. Afinal, tudo é jornalismo. Todos são jornalistas e tudo é jornalismo, exatamente. Seja economia, esporte geral, política, polícia. O jornalista esportivo, ele tem uma questão, não é, Paulo? E você vive isso todos os dias. Nós vamos para uma jornada esportiva, num jogo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente trabalha muito em improviso e realmente relatar aquilo que a gente está vendo, aquilo que está acontecendo. E eu acredito que isso faz com que nós tenhamos essa perspectiva de o que acontecer você vai conseguir executar da melhor forma possível devido a esse improviso que a gente acaba ganhando numa jornada esportiva, seja ela onde for. Mas a Guaíba tem todo esse valor para mim, grandes coberturas que a gente fez aqui. Eu me lembro que no dia que estourou também a Máfia do Apito, em 2005, eu estava na produção do Concentração aqui, e a gente pôde colocar uma série de convidados. O Luiz Sveiter imediatamente coloquei ao vivo, explicando o que estava acontecendo. E aí, óbvio, toda o Rio Grande do Sul revoltado, porque o Inter era o líder da competição à época, até voltar os 12 jogos. Depois também uma entrevista muito bacana que eu acabei trazendo e fazendo junto na época também com o REC, que foi a entrevista com o Edilson Pereira de Carvalho, que acabou indo, inclusive, com minha produção ao Prêmio Ari. Não estou equivocado, ele tirou segundo lugar, ou menção honrosa, com o título de O Réu Confesso. Ele acaba confessando, né, tudo o que aconteceu. Acho que no documentário que saiu, que é da Globoplay, ele cita as rádios daqui do Sul. Acho que ele, se não me engano, posso estar falho, eu acho que ele cita a Guaíba. A gente está procurando ele. Recentemente saiu, ano passado, né, porque ano passado fez.
20 anos, né, da máfia do Não, e um bastidor disso, Paulo, que é super interessante, é que Conta quando eu os ligo... bastidores da máfia do apito. Agora o Fabiano Brasil vai contar os bastidores da máfia do apito, porque nós gravamos aqui o Posse de Bola com o Yarley, que é um cara que está dentro do jogo, jogador do Inter, com um conselheiro do Inter que está movendo uma ação junto com o Inter para o clube ser reconhecido campeão de 2005. Agora nós vamos ouvir do lado do jornalista, o bastidor daquela história da máfia do apito. Eu me lembro que o Inter ia jogar contra o Fluminense à tarde, aquele dia, no Beira-Rio. E foi um clima, né, terrível naquele jogo. Mas eu estava na produção do Concentração, quando estoura, né, a notícia da anulação dos 12 jogos, a gente consegue colocar o Luiz Sveiter, enfim, mas eu vou adiantar um pouquinho, aliás, acelerar um pouquinho o processo, porque quando a gente consegue o contato com o Edilson Pereira de Carvalho, aquela época nós não tínhamos essa facilidade que temos hoje de buscar os contatos. Então mandou um WhatsApp para ele? Não existia o WhatsApp na época. Nós fomos buscar o contato, eu consegui o contato dele, se não me engano era Jacareí, onde ele morava. Ele tinha uma pizzaria e eu consegui... Que era com o nome da pizzaria que ele assinava as notas da CBF. Era pelas pizzarias. Pela pizzaria. E aí foram investigar lá que ele não fazia pizza. Né? Exatamente. E aí, na verdade, quase que tudo virou em pizza. É verdade. Mas o que acabou acontecendo é que inclusive, depois eu me senti até meio mal, assim, porque a filha dele era pequena, era criança, e ela atendeu o telefone e disse, não, eu vou passar pro meu pai aqui. E ele não teve como dizer que não atenderia a rádio. E aí eu conversei com ele e falei, olha, aqui da Rádio Guaíba, acho que é importante a gente te ouvir para ouvir o teu lado, senão você vai ser julgado da forma como estão falando aqui. Ele, não, eu vou falar sim. E aí nós fizemos a entrevista, foi muito legal, eu produzi aquela entrevista dele aqui na Guaíba, e foi um marco, né, aqui para o nosso jornalismo. Acho que foi a primeira grande entrevista que ele deu para cá, à época, e foi uma questão tão importante que a gente está falando disso até hoje, que você citou agora 20 anos, a gente segue falando sobre isso e trazendo ainda repercussões quanto. Então foi uma cobertura bem tensa, porque nós não sabíamos o que ia acontecer, se realmente ia se confirmar tudo aquilo, e me lembro que à tarde houve muitos conflitos, né, inclusive da Brigada Militar ali protegendo a questão da torcida, e teve bombas de efeito moral, enfim, e nós ali na cobertura, no meio de tudo aquilo. Então, foi outra cobertura que eu guardo assim, como muito importante. E lembro também daquela volta do último jogo, onde com o Coritiba? Contra o Coritiba, que o Inter perde ou empata aquele jogo. Perde, se não me engano, perde 4-1. E só que ainda assim o Inter teria sido campeão mesmo com essa questão. E na época a cobertura da Guaíba foi de receber o campeão moral de 2005. Inclusive saímos num ônibus turismo da prefeitura, a prefeitura disponibilizou, e saímos do aeroporto até o Beira-Rio, a torcida esperando o Inter, lá já na madrugada da segunda-feira, época, para receber o Inter campeão moral daquele ano. Foi uma cobertura bem intensa aquele dia, assim como a chegada do Inter em 2006, depois 2010 também estava aqui naquela cobertura do Mundial. Muita coisa legal, foi muita coisa bacana que eu vivi aqui na Guaíba, e retornar para cá, Paulo, realmente é voltar para minha casa, como o Correio do Povo trouxe na última segunda-feira. Foi voltar para casa, uma rádio que me recebeu lá atrás, então, né, em 2005, né, o menino que sonhava em trabalhar numa rádio desse tamanho, em 2005. Depois volto já como na transição de carreira para o jornalismo geral, para um programa de debates, e volto agora numa condição ainda mais especial, já consolidado, com 28 anos de carreira, graças a Deus, graças aos ouvintes, aos patrocinadores, às pessoas que confiam no meu trabalho. Volto para cá para comandar um programa histórico que é a Guaíba Revista. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta, e até exatamente agora completei uma semana na minha volta. E eu conversava com alguns amigos aqui, em casa com a minha esposa, com a minha mãe, pelo telefone. Parece que eu estou aqui de volta há, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, porque não parece que eu saí, né? Embora tenha ficado fora aí quase 4 anos, retorno para cá com muito carinho, com muito orgulho, e feliz demais de tá vendo grandes amigos, que a maioria eu já havia trabalhado, para comandar um programa tão bacana como o Guaíba Revista. De segunda a sexta, o Guaíba Revista, às 3 da tarde, aqui na Rádio Guaíba, das 3 às 5. Às 5 tem o repórter esportivo, com o Fabiano Brasil, então, das 3 às 5 da tarde, o Guaíba Revista. Bom, o Fabiano Brasil é o nosso convidado do Posse de Bola, do episódio 71
do Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. A gente vai falar um pouquinho da carreira do Fabiano Brasil, histórias de coberturas e mudanças também na forma do trabalho. Eu já anotei uma pergunta, daqui a pouco vai ficar para mais tarde aqui, deixa eu anotar. Posse de Bola que tem o apoio do Banrisul. Consignado estadual com 6 meses para começar a pagar a taxa de 1,69%. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola, no app Banrisul. Importante você conferir por lá. Bom, fizemos um resumo assim da tua carreira, né? Mas quando que começa o Fabiano Brasil jornalista e a carreira começa? Não começa aqui na Guaíba, né? Você fala 2005, tu chegas a Guaíba, mas começa antes? Ela começou em 98 e foi engraçado que assim, Paulo, eu sempre me vi fazendo isso que eu faço hoje, né? Eu, desde criança, muito jovem, né? Criança mesmo, com 6, 7 anos, mais ou menos, não recordo exatamente a idade, mas era por aí. O meu pai era músico, né? Ele trabalhava com vendas, mas também era músico, ativista, e ele fez começava um trabalho dele, divulgação do trabalho dele musical. E ele foi levar uma fita dele na Rádio Farroupilha, ainda na João Pessoa, com um programa do Sérgio Zambiase. Grande. E eu fui junto, pelas mãos do pai, né? Uma criança. E eu saí dali, vi o Zambiase fazendo ali o programa dele, o Comando Maior à época, falando lá, gente, olha, a mãe tá aqui apavorada, troca o nebulizador por vestido de noiva, aquela história toda. Uma fila de gente para conversar com ele, aquele trabalho de prestação de serviço que ele faz, até hoje muito bem, né? E eu vendo aquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar com isso quando crescer. Eu tinha 6, 7 anos. E o meu pai viu aquilo, eu sempre fui muito comunicativo. Dali nós fomos na Alberto Bins para comprar um gravador e um microfone e meu pai deu para eu brincar. Então eu virei o chato da família, né? O chato dos aniversários, a todo momento gravando, falando, entrevistando, né? Brincando de entrevistar. Óbvio, futebol de botão, era o narrador, o comentarista, o repórter. Né? Eu ouvia muito rádio, eu lia o jornal Correio do Povo, eu aprendi a ler lendo o Correio do Povo. Então o jornalismo sempre esteve comigo, né? O meu pai falece quando eu tinha 15 anos. Eu estava cursando a 8ª série, quando o pai faleceu, e eu tive que mudar, né, o meu objetivo inicial, porque tinha que trabalhar e buscar outras questões que trouxessem um dinheiro mais rápido para ajudar em casa. E nós começamos a trabalhar na rua, em outras situações. Trabalhei de digitador da companhia Carris. Imediatamente, né, quando eu saí, eu estudava no Colégio Adventista de Porto Alegre. Aí cabe também um parênteses, na própria escola tinha lá as festas juninas, tinha o locutor do Correio do Amor. Eu era o Correio do Amor, óbvio, né? Eu era o locutor do Correio do Amor. Eu era o cara que produzia o jornal do colégio lá em folha de ofício, na máquina de datilografia, enfim, né? Fazia lá na máquina. Sabia tudo o que acontecia na escola. Eu era o canal de comunicação do colégio, né? Então a gente, já desde muito pequeno, desde sempre, eu trabalhava, gostava disso. Mas o pai morre, daí eu vou trabalhar na área administrativa, vou cursar administração de empresas. E aí em 97, 98, surgiu uma rádio comunitária na Zona Sul de Porto Alegre, lá a PRTC. Foi criada, comandada pelo diretor Antônio Ilha, professor Antônio Ilha, querido amigo. Que também, você deve conhecer ele, cara. Ele fundou também a Rádio Itapuã. Lá. Sim, lá da... Antônio Ilha. Claro, tu falou o nome, eu fiquei agora pensando se era a mesma pessoa que eu conheço, claro. Antônio Ilha. Minha família é lá de Viamão, e a gente tem o sítio lá que é próximo a Itapuã. Isso. Eu estudei Itapuã, né? Conheço a Rádio Itapuã. Rádio Itapuã. A rádio comunitária é forte lá na cidade. A Itapuã vem depois da PRTC, a PRTC depois termina, mas eu começo lá na PRTC com o Fábio Almeida, com o Chico Garcia, com o Barbosa Júnior, né, nomes que começaram ali no rádio. E aí lá também eu comecei em 98 o programa Espaço Alternativo, e os meus primeiros entrevistados foram Ike Gomes e Nico Nikolaevski, os caras do Tangos e Tragédias. Aí no segundo programa eu já consegui uma entrevista com o Ronaldinho Gaúcho por telefone, no dia que ele pegou uma areia da Juvesa. Ele entrou no ar comigo por telefone, ele ia pessoalmente, mas acabou entrando por telefone. Telefone celular que ainda era uma raridade, era o PT 550, lá os Motorola tijolões, né? E comecei lá na rádio comunitária. Fui me especializar na FEPLAN, né? Hoje é o CIP. Uhum. E lá os meus professores eram o Sérgio Reis,
um dos grandes nomes das radionovelas aqui no nosso estado, e o Ricardo Queiroga. Na primeira aula, aí comigo, inclusive na minha aula, esses dias eu encontrei para te dar um abraço nela, nossa colega Denise Cruz, fizemos juntos a FEPLAN. Lá o professor Ricardo Queiroga me convidou para um programa da televisão, no canal 20 da NET na época, que era o Esporte em Revista. Éramos 8 entrevistando. Éramos eu, Tiago Ribeiro, hoje na Procempa, ex-diretor da Salt Summit, jornalista, queridão, um grande amigo. O Barbosa Júnior, o Thiago Mansky, Paulo Mano, Dalmiro Justo e tinha mais alguém que eu não estou lembrando aqui, mas e Silvio Fuginiti, eram 8 nomes. Cada um tinha 3 minutinhos e meio no programa para fazer uma entrevista. E eu caí no esporte. Caí para fazer uma entrevista num Grêmio Portuguesa, no Olímpico à noite e tal. Nós fomos lá fazer as entrevistas e tal, e eu acabei indo para o Esporte em Revista em função disso. Embora apresentasse na Rádio PRTC o Espaço Alternativo. Aí, depois dali, já imediatamente, quase, fui convidado para ingressar na rádio RGS 1300 AM, da LBV, que fazíamos coberturas esportivas. Era muito bacana também, abriu espaço para muita gente. E aí comecei a fazer jornada esportiva, que é onde eu começo a conhecer esses grandes caras da comunicação, a dividir lá, ombro a ombro, as coletivas com Silvio Benfica, hoje meu amigo, um querido, trabalhei com ele, Antônio Carlos Macedo, Luiz Carlos Reck, Haroldo Santos, enfim, o Rogério Amaral também, João Bosco Vaz. Quer dizer, uma turma daquelas das antigas, e eu lá, gurizinho, entrando, todos Alexandre Pretzel, Ribeiro Neto, enfim, Leonardo Meneghetti, todos repórteres na época. E comecei a trabalhar, então, no jornalismo esportivo. E aí, inclusive, tem, né, Paulo, se o pessoal quiser ilustrar, tá na internet, uma das entrevistas mais bacanas, assim, que eu tenho, né, na minha carreira, que foi a primeira entrevista do Ronaldinho Gaúcho, logo após que ele volta da seleção brasileira. Nós tínhamos marcado essa entrevista para antes, ele acaba sendo convocado, vai para a Copa, volta lá depois do óleo que ele fez, e nos dá uma entrevista no Olímpico, na pista atlética do Olímpico, ali no areão ali que tinha, na Casa Mata, falando sobre as suas expectativas a partir dali. E aí ele fala, com uma humildade incrível, olha, o meu sonho é um dia, quem sabe, ser mundialmente conhecido com o meu futebol. E olha o que se tornou o Ronaldinho Gaúcho, né? Inclusive essa entrevista, Paulo, vou te dar uma outra informação que eu acho que eu não falei publicamente para ninguém isso. No ano passado, a empresa que fez o documentário do Ronaldinho Gaúcho entrou em contato conosco, tentou a compra dos direitos dessa entrevista de forma permanente, de forma definitiva, vitalícia. Eu não quis vender pelo valor que eles me ofereceram, e eles queriam comprar 1 minuto, alguns segundos, de forma definitiva, e nem eu poderia usar mais a minha própria entrevista. Então eu pedi um valor e eles não quiseram pagar esse valor na minha conta proposta. Depois ofereceram outra, e até eu falei, olha, se for dentro dos parâmetros eu até aceitaria. E no fim eles acabaram não colocando. E na minha opinião, modesta opinião, essa entrevista tinha tudo para ser uma grande manchete, o grande lead do documentário, onde ele fala o que ele sonhava ser e o que ele virou de fato. Mas enfim, um detalhe que é interessante, essa entrevista por pouco não foi cedida lá para a produtora que Média fez... alguma coisa, Média, não vou lembrar o nome, uma empresa do Uruguai aqui. Que fez, tá na Netflix também, no documentário do Ronaldinho. Então foi uma grande entrevista também que eu fiz lá naqueles anos de início de carreira pelo Esporte em Revista, né, na época, que foi muito bacana também. Então começo lá, daí vou pro Canal 20, depois RGS, aí da RGS a gente começa a fazer a primeira equipe de esportes no FM, na Metrô, a Metrô FM, que depois foi comprada pela RBS, quando do advento daquela história do FM, o futebol no FM. A gente faz um Grenal no Beira-Rio com a equipe de esportes que tínhamos lá, e uma audiência incrível, assim. A gente incomodou muita gente, e a partir dali aí a RBS compra a Metrô, a equipe se dissolve, de lá tínhamos o Marco Aurélio Vargas, eu, Barbosa Júnior, Carlos Vidal, o Zezé Maravilha, que ainda atua, fazia torcida. Grande Zezé Maravilha. Tá lá na Caiçara. Beijo. Né? Beijo. Essa marca é... O Leonardo Oliveira, hoje secretário adjunto de administração da capital. Quer dizer, era um grupo bacana. Mas aí acaba a Metrô sendo vendida. Daí depois da Metrô eu sigo, né, nos meus programas independentes, né, eu tenho essa veia da independência na comunicação, né, fiz o programa.
E a partir dali comecei a entrevistar também os nossos, né, grandes ícones da comunicação. Me lembro que o João Bosco Vaz fazia a festa do Encontro de Esporte. Cara, lá eu entrevistei tanta gente histórica. Tenho entrevista com o Zagallo, com o Leão, com Didi, com o Gilmar, goleiro de 70, quer dizer, de 58, né? 58, o Gilmar, né? Enfim, todos esses caras que vinham para ser homenageados pelo Bosco, Zico, enfim, grandes craques, né? A gente entrevistou lá. Então eu tive uma base muito boa, né? E nisso eu ainda não era jornalista, eu era só radialista. Eu fui me tornar jornalista quando trabalhava aqui na Guaíba, já depois de 2005. Quando o André Silva sai aqui da Guaíba em 2005 para ir para a Rádio Gaúcha, onde está até hoje, o REC acabou me chamando para cá, o Rodrigo Có, me chamaram, eu vim, entrei, aí começa a minha trajetória aqui na Guaíba. Da Guaíba eu fico até 2010, saio para começar o processo da Rádio O Sul, que depois virou Grenal, junto lá com a Marjana. Começamos a seleção de vários lá colegas que hoje brilham aí, eu tenho muito orgulho de ver o próprio Gutierrez Santos aqui, veio de lá, lá que a gente... Acho que se a gente pegasse da comunicação das quatro, três aí, porque a Grenal seria uma, né? Muita gente começou ou passou por esse projeto aí, pela Rádio Sul, que depois virou Rádio Grenal, né? Eu passei pela Grenal, exato. Guti, tu passaste, o Pfeiffer, só os daqui da casa, fora o pessoal de fora. A gente começa lá o processo. E dos youtubers também aqui, exato. Dos canais independentes, também muita gente. A gente começa lá, eu, o Lourenço Freitas e a Viviane, que eu não vou lembrar o sobrenome dela, faz anos que eu não vejo, Vivi Kremer. Nós fazíamos esporte das 6 da manhã às 2 da tarde, sem intervalo, direto, na Rádio Sul. E ali começava o processo que viraria depois Rádio Grenal. Aí nesse processo, a gente começa a selecionar estagiários, né, para trabalhar conosco. Aí ali passaram por mim ali o Bruno Ravazoli, o Gutierrez Sanches, a Laura Becker, o César Fabres. Me lembro, o César Manuel acabou falecendo, depois veio trabalhar na Caiçara, faleceu, mas trabalhou conosco lá também. Enfim, eu não estou lembrando, não quero esquecer de alguém, mas grandes nomes que hoje estão muito bem aí no rádio, passaram por esse processo lá da O Sul, que vira Grenal. Quando vai virar Grenal, algumas semanas antes, a Band me chama, eu volto, aí eu vou pela primeira vez para a Band, lá chamado pelo Meneghetti, pelo Ribeiro e pelo Baldasso, fui para a Bandeirantes, fiquei quase 2 anos, quase 3 anos lá, saio da Bandeirantes, retorno daí já para a Rádio Grenal. Aí lá atuo na Rádio Grenal por mais... Aí ali foi o meu último suspiro do esporte. Eu fico até março de 2013 no esporte, na Grenal. Quando eu resolvo, não quero mais futebol, larguei, enfim. Aí começa na sequência, eu vou me especializar em gestão, em programação neurolinguística, inteligência emocional, e começo a me preparar para a gestão. E aí eu vou para a Rádio Viva Metropolitana, do grupo RS Com lá da Serra. De lá, a Rádio Viva vira Jovem Pan, a gente traz a Jovem Pan para Porto Alegre. Lá eu acabo assumindo também a coordenação comercial e jornalismo, acumulava as duas funções, coordenador comercial e jornalismo na Rádio Viva, e me transfiro para a Jovem Pan, também como coordenador comercial e jornalismo. Então, um trabalho muito bacana, levando ela para um shopping. Da Jovem Pan eu saio, fico 1 ano fora e volto aqui para a Rádio Guaíba em final de 18, início de 19. Fico aqui até final de 22, vou para o Grupo Bandeirantes de volta, minha segunda passagem, que é onde fiquei até, né, as últimas semanas aí, até retornar aqui para a Rádio Guaíba, minha terceira passagem, né, aqui no Guaíba Revista. Minha primeira passagem, a segunda passagem aqui pela Guaíba, venho com um contraponto, como a gente falava antes, e acabo vindo para cá agora para comandar o Guaíba Revista. Em meio a tudo isso, né, temos aí 2 prêmios Press de jornalismo, um como repórter de rádio em 2007 e 2021 como jornalista de internet graças à Apoio Streaming TV, que é uma história, inclusive você esteve comigo lá num período, né, e que está consolidada aí, uma TV, a primeira TV streaming aqui do estado, tenho muito orgulho, que hoje anda sozinha, é um trabalho muito bacana que a gente realiza lá. 5 livros nessa carreira, né, desde 2000, né, o primeiro livro em 2000, aí o último foi em 2022, e agora tem mais alguns aí que estão já para serem lançados, mas com muita calma, né? Agora não tenho tanta pressa para esses lançamentos, mas é uma carreira que eu me orgulho muito, Paulo, assim, porque você conhece um pouco disso, não é fácil, a gente sofre muita desconfiança,
A gente vive num meio de muito protagonismo, de muito... enfim, as pessoas nos olham de uma forma que às vezes pode causar uma impressão que não é aquela que é a real, enfim. Mas eu tenho muito orgulho de onde eu passar, eu passo, eu acredito que eu tenho muitos amigos, eu tento ser o mesmo sempre com as pessoas. Eu tenho muito orgulho, cara, de olhar para trás e ver como foi, né? Inclusive eu tenho um orgulho muito grande de uma situação. Hoje eu tenho como um dos patrocinadores do nosso Guaíba Revista, o Hospital São Lucas da PUC. Graças ao São Lucas da PUC é que eu consegui entrar no meu sonho, no rádio. Que em 97 eu passo num processo seletivo para trabalhar como administrativo noturno lá. Eu trabalhava das 19 às 7 da manhã, uma noite sim, outra não. Eu estudava administração de empresas lá na Fábrica e fazia rádio na FEPLAN. E à tarde eu fazia o meu programa de rádio lá na PRTC. Então eu dormia 7, 8 horas a cada 36. Então foi muito trabalho, foi muito esforço. E eu fico muito feliz quando eu paro, olho para trás hoje e vejo tudo que a gente conseguiu colher. Mas principalmente, como eu disse, está numa publicação nas redes sociais, quando eu despedi da última empresa que trabalhei lá no Grupo Bandeirantes. O mais importante é o que a gente deixa nas pessoas e principalmente a amizade que fica, o carinho que as pessoas têm ao falar da gente. Acho que essa minha caminhada, assim, eu tenho muito orgulho disso e de hoje poder utilizar a nossa profissão para fazer o bem com o social também. A gente tenta auxiliar de alguma forma diversas entidades carentes. E isso é muito importante, a gente usar o nosso microfone para isso, né? Seja ele onde ele estiver, a gente possa usar isso. E de fato eu tenho uma frase comigo que é aquilo, a gente tem que usar a nossa carreira, usar o nosso microfone para fazer a diferença de fato na vida das pessoas de alguma forma. E eu acredito que é isso que é o nosso compromisso como jornalistas, como cidadãos acima de tudo, mas como jornalistas a gente tem um poder muito grande, que é esse aqui. A gente está falando agora e nem saber onde estamos ouvindo. Eu me lembro que uma vez eu estava em Foz do Iguaçu, peguei um motorista aplicativo lá e o motorista me reconheceu pela voz no aplicativo lá em Foz do Iguaçu. Ele, cara, eu te ouço todas as noites, estava aqui na Guaíba, no Contraponto. Outra vez também lá no interior de Erechim, um agricultor, cara, eu tô dentro do trator e tô te ouvindo. A gente nunca sabe quem que a gente está atingindo, né? E às vezes a gente é a companhia para muita gente durante o dia, assim, tá ali, tá acompanhando... E sabem tanto da nossa vida porque nos ouvem sempre. Exatamente. Né? E tu sabes que eu tenho uma curiosidade pessoal, né? Eu casei em 2021 com a Vanessa, minha esposa, que amo, minha parceira de vida. E a mãe dela é deficiente visual. Um beijo para Dona Maria de Lourdes. E quando a minha esposa vai falar para ela, quando me conheceu e tal, a minha sogra já me conhecia, porque o rádio é muito companhia dessas pessoas que têm, infelizmente, a questão da deficiência visual. A gente é companhia dessas pessoas. E ela já conhecia o meu programa, já me conhecia e falou, mas eu conheço, eu ouço o Fabiano no rádio. Quer dizer, olha que interessante isso, a gente faz companhia para as pessoas que às vezes não têm a condição, né, de ver, mas elas ouvem e a gente acaba sendo companhia, sendo a prestação de serviço delas. E isso é fundamental. Eu me lembro que numa jornada esportiva aqui na Guaíba, o João Garcia, para quem eu mando um beijo, a gente está tentando ajudar sempre aí o João, né? Tem a vaquinha aí do pessoal, agora tem uma rifa também, né? Isso, a SEG das também, camisas, né? participando em peso. Então quer dizer, o João Garcia é outro grande nome, parceiro, tive o prazer de comandar programas com ele aqui, lá na Bandeirantes. E o João, uma madrugada, a gente fazia um jogo, um amistoso do Brasil, não lembro contra quem, aquele amistoso que, sabe, que dá sono. E a gente começou a viajar nesse assunto. E o João começou a falar, abraço a todos os caminhoneiros que estão nos ouvindo agora via Ondas Curtas da Rádio Guaíba. A gente está fazendo companhia para eles. Então fique à vontade, manda sua mensagem, o seu SMS à época. Enfim, é muito legal, né, cara? É muito bacana a gente poder estar fazendo esse trabalho que visa no esporte, né? Que eu acredito que é uma forma muito importante de fazer companhia para as pessoas, o entretenimento, né? Como diz o Milton Neves, pude conhecê-lo, fui na casa dele, conversei com ele, um bate-papo muito legal. O Milton sempre fala, né, que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Tá no meu TCC essa frase, do Arrigo Sacchi, técnico italiano. E o Milton reproduziu, né? Reproduziu, e é verdade. É verdade, cara. Pra gente que... Eu diretamente com o futebol, mas pra gente que trabalha com a comunicação, mas o esporte, pra muitas vezes ele é isso, né? Ele é, porque ele é arma pra muita... Arma que eu digo, a história conta, pra o lado político, muito se apoiou nos clubes, no esporte, pra se dissolver...
pessoas, figuras se apoiam no esporte, no futebol, porque move massas, né? Não, e mais, Paulo, a gente fala tanto de saúde mental nos últimos anos, né? O esporte é a válvula de escape, não para a pessoa ir lá, vai vejar, xingar um. Claro. Mas, pô, aqui eu vou ter o meu entretenimento, eu vou aliviar minha cabeça, não vou pensar nos meus problemas, que todos nós temos problemas. Ou menores ou maiores. Da dupla Grenal esse ano, né? Se vai para assistir, para evitar problemas. Aí é para se estressar. Mas agora, é isso. Brincadeira à parte, é isso. Então isso é muito legal, cara, a gente poder estar aqui trabalhando e fazendo, né, a diferença de fato na vida das pessoas com o nosso trabalho, com o microfone é maravilhoso, e ainda mais um microfone potente como esse aqui, histórico, que é o da Rádio Guaíba aqui de Porto Alegre. Fabiano Brasil, nosso convidado do Posse de Bola desta edição, o episódio 71 do Posse de Bola, e também está retornando à Rádio Guaíba, né, como ele mesmo já disse, a terceira passagem agora com o Guaíba Revista, de segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, Fabiano Brasil, aqui na Rádio Guaíba. O Posse de Bola tem um oferecimento do Banrisul. O Banrisul está conosco aqui no Posse de Bola. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Banrisul, conosco aqui no Posse de Bola da Rádio Guaíba. Bom, falamos da carreira um pouco e tu falaste dos prêmios, né, de jornalismo. Então eu vou te perguntar a tua grande cobertura, aquela que tu... essa aqui, minha grande cobertura foi essa aqui até o momento. Cara, teve muita coisa. É difícil elencar uma só, assim, eu citei algumas aqui, né? Eu aprendi muito, né, no dia da morte do Papa João Paulo II, porque é aquela história que a gente falava há pouco do improviso. Eu me lembro que eu estava ali no gasômetro e a minha última matéria daquela tarde era a Cadica, hoje Cadica Costa, antes Cadica Borghetti, se apresentando ali e tal, um jornalismo de lazer total, né? Aquele entretenimento no tarde estilo Guaíba lá. E eu termino essa minha participação aquele dia, eu falo, bom, então tá, a Cadica Borghetti falou conosco aqui, essa é uma das opções, esta é uma das opções dessa tarde de sábado aqui em Porto Alegre e tal. Denis, estou saindo de folga, volto só domingo. Um abraço, vamos lá, agora tudo pode acontecer no sábado à noite. O Denis larga uma música do Lu Santos, aquela que fala que tudo pode acontecer no sábado à noite. E entra a música e tal, e corta a música segundos depois. E o Denis traz a informação, confirmada a morte do Papa João Paulo II. E eu tenho que mudar imediatamente a minha... Né? Ele, Fabiano, caiu tua folga, caiu tudo. Você está com a unidade móvel da Guaíba aí. Cobertura em relação a isso. Eu vou para a Catedral Metropolitana para repercutir a morte do Papa na Catedral. E aí tem uma curiosidade, estava rolando a missa e ainda não tinha sido dada a informação que o Papa tinha morrido. E aí, como repórter da Guaíba, eu vou lá, mostro o crachá, a gente informa que o Papa havia falecido e imediatamente começa a repercussão ali. E aí vem a veia do jornalista, Paulo. Eu saio dali especulando com os demais padres, enfim, quem seria ser o próximo Papa. E já se falava à época, né, do Papa... O alemão, né? O Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, que foi o Bento XVI. Depois já falava do Papa Francisco, do argentino. Jorge Bergoglio. E também se falava do Dom Eugênio Salles à época, que poderia ser um brasileiro. Sim. Então, quer dizer, a gente começou a repercutir. Eu me lembro que eu fui até meia-noite quase aquele dia. Tanto que os brasileiros, não tivemos um Papa brasileiro, mas sempre bem, eu vou dizer, cotados. Exato. Né? Pô, o Dom James Spengler. Exato. São sempre nomes fortes, né? Agora a gente cogitou um pouquinho do James Spengler, né? Sim, tu imagina o Papa gaúcho. Pô, imagina. Loucura, aí ia confirmar aquela vez que o Papa João Paulo II disse aqui, acho que foi em 81, né? O Papa é gaúcho. Ali na rótula do Papa, próximo onde era, né? O Estádio Olímpico. Eu acho que essa foi uma cobertura muito bacana. Tiveram tantas outras, assim, né? Eu nunca tive... Aí vem uma situação que muita gente me julga. Eu nunca tive, assim, ao contrário de muitos colegas repórteres esportivos, eu nunca tive aquela história de cobrir uma Copa, por exemplo. Tipo, quero muito... Eu não tinha essa... Tanto é verdade que quando houve aqui uma oportunidade que eu poderia ter ido, eu acabo ficando para comandar um programa de TV que tinha aqui, um programa que nós tínhamos aqui na extinta TV2 Guaíba, que era o Cadeira Cativa, ainda com o Edgar Schmidt, Agora, mais do que cobertura, Paulo, o que eu mais me orgulho é de ter vivido nesses corredores aqui com grandes caras da comunicação, da história da comunicação do Rio Grande do Sul e do Brasil. Poxa, eu troquei aqui palavras e conversava, eram colegas de trabalho, Milton Ferretti Jung, Mário Mazeron, Amir Domingues, Fernando Veronese, Flávio Caras Gomes ali fazendo Guerrilheiros da Notícia,
Puxa, isso pra mim, hoje trabalhar com o Mendelski, por exemplo, eu já trabalhei com o Mendelski, essa é a minha terceira vez que trabalho junto com o Mendelski. Trabalhar com o Mendelski, eu me lembro que eu tinha Cara, o Rogério Mendes, que é 11 ou 12 anos. espetacular. Não, ele é um cara fantástico. Eu tinha 11 ou 12 anos, eu encontro o Mendelski lá na Zona Sul, no antigo supermercado Real, Aham. e falo pra ele, meu sonho um dia é trabalhar com o que o senhor trabalha, eu sou seu fã. E eu, quando sonhava trabalhar, e ele, não sei se ele recorda disso, muita gente deve ter falado pra ele, mas eu falei isso pra ele. E depois, a primeira vez que o Mendelski me chama para entrevistar lá na cobertura do então Hotel Sheraton, o representante da FIFA, que veio aqui em 2012 ou 2013 para falar da Copa do Mundo de 14, não, 2010, foi aqui na Guaíba. Veio aqui o secretário-geral da FIFA, na época, não é o nome dele, e o Rogério me chama para eu entrar ao vivo, cara, eu dou aquela tremida. Sabe, aquela pausa, tá se realizando aquilo que eu sonhava lá atrás. Então, trabalhar com o Mendelski, puxa, eu fui apresentado praticamente pelo Lazier Martins aqui na segunda-feira, um outro ícone da nossa comunicação, comandou o Guaíba Revista. Pude entrevistar e conversar com o Walter Galvani, que também apresentou o Guaíba Revista, com a Maria do Carmo. Fui reserva do Guaíba Revista naquela passagem de 2005, entre 2005 e 2010. Então, para mim, mais do que qualquer cobertura, é ter convivido com quem eu convivi aqui dentro da Rádio Guaíba, com quem eu pude trabalhar lá na Bandeirantes, pude conhecer o Boixá, por exemplo, que infelizmente nos deixou também. Nome, né? E na casa lá do Milton Neves, abraço inclusive ao Felipe Vieira, colega que passou aqui pela casa. Fui na casa do Milton para fazer um programa inteiro com ele, conhecer um pouquinho mais desses caras que fizeram a comunicação do nosso país. E que são importantes, né? Para a história muito. da comunicação. É que uma conversa com um cara desses, você tem quase uma pós-graduação. Ah, sim. E ter passado por tudo isso, e ter trocado o microfone com tanta gente boa, narradores históricos, o Orestes, que está aqui até hoje, um cara um paizão que eu ganhei na vida também. Trabalhar com esses caras todos, com o Zé Aldo, puxa... na Bandeirantes, lá com os Íris Marins, eu acho que muito mais qualquer outra coisa do que uma cobertura específica. Aí são tantas de eleições que eu fiz que foram muito legais. Eu amo coberturas de eleições, principalmente a hora final ali da apuração. E eu hoje gosto muito de acompanhar, sabe? Eu gosto muito de acompanhar, eu gosto de estar acompanhando e vem uma grande aí agora também com a Rádio Vem uma das boas agora. Vem uma das boas. Né? Eu adoro isso, cara. Eu adoro esse tipo de cobertura, assim. Eu não consigo apontar uma específica. Porque eu citei essa do Papa porque ela foi muito marcante, eu aprendi muito aquele dia. Mas mais do que qualquer outra coisa é essa convivência com esses grandes nomes da comunicação que eu pude viver, aprender. Por exemplo, não esqueço de algumas questões do Milton Jung, por exemplo. Eu entro no ar aqui na Guaíba e tal, na minha estreia, entrevistando o Jorge Wagner, na primeira chegada dele, das tantas que ele veio e voltou, né? Quando ele vinha para o Internacional. E poder conviver aí, trazendo para o esporte. Cara, o Fernandão era um cara, não vou dizer que era amigo, porque eu não era na casa dele, mas sim, era um cara que eu tinha acesso o tempo inteiro, falava no celular a qualquer momento, entrevistava ele a qualquer momento, conversava com ele a qualquer hora, né? E Arley virou um amigo, Paulo Nunes virou um amigo, o Dunga, puxa, o Dunga, dia desses, a gente estava... num jantar, todo ano eu vou no aniversário do Dunga, convidado por ele. Dunga faz grandes ações pro Porto Alegre. Tem a seleção do Bem 8, né? Tipo, antes desses aniversários que eu frequento todo ano do Dunga, teve um dia que nós fomos ver um jogo, teve um churrasco que a turma lá do Dunga, lá, o Lauro Pacheco, o Alcindo, o Fabiano Ceroli, que foi meu colega de escola, e o Dunga, enfim, nós vimos um amistoso da seleção, tomando um vinho lá com o Dunga. E nós ali conversando, o Dunga falando do jogo e tal, e depois que eu entrei no carro, voltei para casa e eu, gente, olha o que aconteceu agora. Eu estava comendo um churrasco, tomando um vinho, com o capitão do Tetra, assistindo o jogo da seleção e comentando o jogo com ele, e ele me trazendo a sua experiência. Então, esse tipo de coisa pra gente que ama o esporte também, cara, não tem preço isso, né? Então, mais do que, repito assim, de receber aqui um governador do estado na nossa estreia do Guaíba Revista, de ficar aqui à vontade conversando conosco quase uma hora, enfim, ter esse acesso às pessoas que eu tenho hoje, ter entrevistado o Pelé, eu guardo no meu coração isso também, mais de uma vez, acho que foram 3 vezes que eu pude entrevistar o Pelé. A última delas, quando o Inter é campeão em 2010, que ele entrega o troféu, entrega a taça pro Bolívar, ele sai e eu vou conversando de frente a frente com ele, acho que uns 4, 5 minutos até o Rafinha Bastos, na época, chegar por cima e atrapalhar lá com o CQC do jogo. Enfim, não estou falando mal do Rafinha, sim, gaúcho, tem o talento dele, o público dele. Mas
Então, eu acho que mais que uma cobertura, são esse conjunto de situações que aconteceram, os caras que eu pude conviver e aprender, é o que realmente me faz hoje, acredito, ser o jornalista que eu sou. Né? E por isso que, desse motivo, é que eu também, quando as pessoas vêm conversar comigo e que sonham, né, trabalhar com o que a gente trabalha, eu tento dar a máxima atenção possível, porque o que para nós parece ser simples, de conversar 2, 3 minutos com alguém que sonha trabalhar no rádio, que sonha ser um jornalista, para eles era inesquecível. Né? A troca que a gente pode contribuir falando uma palavra, falando uma frase, dando um conselho. Conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia, mas a gente fala de coração, que a gente percebe que pode ser importante para alguém. Então, Paulo, eu acredito que o mais legal é isso. Da minha carreira eu vejo conviver com as pessoas que eu convivi, poder ter acesso a essas pessoas hoje, né? Infelizmente algumas já falecidas, mas as que são vivas, que a gente consegue trocar, consegue pegar o telefone, ligar e pedir algo que precisa, uma dica, conversar, ou simplesmente para dar um oi. Quer dizer, isso acho que é o mais importante da carreira hoje. Eu também sou apaixonado por essa profissão e por esse trabalho. Fabiano Brasil, conosco aqui no Posse de Bola. O Posse de Bola tem o apoio do Banrisul. Consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Banrisul, conosco aqui no Posse de Bola na Rádio Guaíba. Esse é o episódio 71 do Posse de Bola, recebendo Fabiano Brasil, que está de volta à Rádio Guaíba às tardes de semana, né, de segunda a sexta, com o Fabiano Brasil, das 3 às 5 da tarde, o Guaíba Revista, Fabiano Brasil fazendo companhia a você. Estou cuidando do tempo, nós temos 5 minutos para fechar o Posse de Bola. Eu anotei, sabe que eu vou ouvindo, eu vou anotando um monte de coisa. Né? As pessoas um dia vissem os roteiros que eu uso, que tem ali a base, os anunciantes, e o que eu escrevo do lado não. Isso é muito bom, né? Eu sou desses. Eu sou assim também. E aí eu guardei uma para a gente fechar nesses últimos 5 minutos finais. Quando que e por que, né, o Fabiano Brasil vai para o empreendedorismo? Jornalista, com projetos independentes em alguns momentos, mas o empreendedorismo que você nos contasse aqui um pouco. Cara, na verdade, desde sempre, né? Desde de 98, quando eu começo, já havia, né? Quando eu entrei para aquele programa que eu contava aqui, o Esporte em Revista, uma das situações nós não temos remuneração, mas se vocês venderem, um patrocínio é de vocês e o restante são percentuais que você ganha. Então, por necessidade, puramente a necessidade, eu já comecei a trabalhar na comunicação empreendendo. Né? E para descontrair, essa veia comercial, ela começa ainda mais cedo, quando eu era gurizinho lá, que teve uma febre lá na década de 80, né? Dos bichinhos, né? Dos porquinhos da Índia. Uhum. E aí eu queria com um porquinho da Índia e tal, eu juntava lá um dinheiro de mesada que meu pai me dava, fui comprar um porquinho da Índia. Quando eu vou comprar o porquinho lá na casa da senhora que vendia, ela me fala assim, eu tenho várias aqui, tu pode escolher a tua. E eu olho lá no fundo na caixa, uma porca maior, assim, tá aí aquela lá, aquela tá grávida. Quantos filhotinhos ela dá? Ela dá 12. E o mesmo preço, não, eu te vendo pelo mesmo preço, porque eu já tenho muitos aqui. Era tipo, se fosse dinheiro de hoje, uns 10 reais, eu acho, 20 reais. E eu compro a porca grávida visando aquele dinheiro multiplicar, né? No fim, meu pai brinca comigo quando eu volto, né? Na época, o pai era vivo. Ele, olha, filho, não vai dar pra gente ficar com essa porquinha aqui, porque imagina, somos eu, sua mãe, o teu irmão, no apartamento de 1 quarto, bota mais 12 porquinhos a gritar aqui, um de nós vai ter que sair. Então eu devolvo, mas meu pai fala, olha, a tua iniciativa foi muito boa, mas não dá. Enfim, quer dizer, eu conto essa história porque ali eu acredito que eu já vi aquela história de tentar multiplicar, e não por ganância, mas por buscar os objetivos. Eu queria comprar uma outra camisa, eu queria comprar um time de botão, não me lembro o que eu queria, mas eu queria multiplicar com o porquinho da Índia. Então eu sempre conto essa história, que ela acaba sendo talvez a primeira que eu me lembro, assim, de querer fazer que algo se multiplique. Mas na comunicação eu sempre tive essa história, né, de comercializar os meus espaços,
né? Eu sempre tentei, e detalhe, né? Sempre tentando trazer o melhor para a empresa ou para quem eu estou trabalhando e também para mim me remunerar com isso. E gosto muito disso. Eu acredito que o relacionamento ele é muito importante para isso. Eu gosto do jornalismo empreendedor, né? O jornalismo empresarial. E eu gosto de trabalhar muito essa questão. E acredito que hoje até a gente pode perceber que tem vários colegas que já descobriram isso e estão fazendo isso. O jornalismo ele passa sempre por mudanças, Esse né, processo, né? O rádio veio, ficou e segue. As TVs vieram, ficaram e segue. Os sites, mesma forma. Tem, né, se engloba tudo e tem também agora os YouTubers, né, os canais e as empresas. Pô, se a gente citar rapidamente que tem o Baldasso no Inter, o Bagé no Grêmio e os outros demais, né? Que faz parte. E os projetos independentes, né? Tudo é comunicação, né? Tudo é comunicação. E cada um tem o seu público, né? E eu tenho uma opinião muito formada sobre isso também, sabe, Paulo? Fulano é teu concorrente. Não, ninguém é concorrente de ninguém. Eu digo que tem público para todo mundo. Eu penso isso também. E acredito que... eu brinco ainda que... Tanto que vejo aqui, nós estamos aqui há quase uma hora conversando, a gente citou várias emissoras, umas que são as concorrentes da Rádio Guaíba, e pra gente é natural. E eu acho legal isso. Respeito. Que é legal tu não precisar ignorar, né? Não. Empresas que são importantes, pessoas que são importantes. Isso é grandeza, né? É grandeza. E eu acredito que tem espaço para todo mundo. Depois que inventaram o controle remoto, todo mundo tem audiência. Todo mundo. E hoje a grande briga na comunicação de forma geral é a briga pela atenção. A gente tem que fazer algo que chame a atenção das pessoas, porque o nosso concorrente não está só no rádio, só na televisão, só na internet. Ela está na nossa mão, na palma da mão, no nosso celular, no TikTok, no Instagram. Então, estar presente em tudo é vital, acredito Tratar eu. bem quem é o teu consumidor, né? Exato, porque o teu consumidor ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar na internet, ele pode estar te lendo no jornal, ela pode estar te ouvindo no rádio do carro, pode estar te ouvindo lá no trator, que eu falava mais cedo. Pode estar te ouvindo em outro país, e nós temos hoje um sistema aqui na Guaíba que nos propicia ver isso, né? Onde estão nos vendo, isso é fantástico. Aquele é fantástico, É fantástico. Né? Fantástico. Na segunda-feira, durante a Copa do Mundo, a gente ia acompanhando e o pessoal ia participando da Suíça, Alemanha, Estados Unidos, isso, né, enfim, Paulo? Canadá, lembro. Então, cara, eu acredito que desde sempre eu tive isso por necessidade, eu precisava, né? Eu tinha um irmão mais novo, minha mãe nós tínhamos perdido meu pai, embora eu tenha um irmão mais velho que morou conosco, eu precisava trabalhar, precisava fazer as coisas acontecer. Então, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar e trabalhando remunerado de forma fixa, mas também com um percentual daquilo que eu comercializasse. Até 2021, quando a gente também... Eu sempre tive meus programas independentes num canal fechado, e até 21, quando eu acabo trazendo, né, a Apoio Streaming TV, né, e convido a todos para inscreverem-se no canal lá no YouTube da Apoio Streaming TV, que é no YouTube, que é no site, que é no canal fechado da Serra Gaúcha, no canal 15 da RBTV, no 160 da Soul, no aplicativo próprio, pode baixar no teu celular aí, viu, Paulo? O aplicativo da Apoio Streaming TV. Ali é uma TV por streaming, onde eu acabo também trazendo, né? Eu levo a Rádio Guaíba para lá, porque eu tô lá, eu estou falando da Rádio Guaíba com muita alegria sempre. Então, e que não é concorrente, eu acredito que um agrega o outro, né? Um agrega o outro e tem espaço para todo mundo. Depois que inventaram o controle remoto, tem audiência para todo mundo, e depois que inventaram o celular, onde a gente só escorrega o dedinho ali e vê o que a gente quer assistir também. Fabiano Brasil, conosco aqui no Posse de Bola no episódio 71. Brasil passou voando, quero te agradecer. Eu te agradeço, pelo papo. cara. Quem está nos acompanhando aqui na Rádio Guaíba também pode acompanhar o Posse de Bola nas nossas plataformas digitais, YouTube Music, Spotify, tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Twitter, tudo Guaíba Esporte, para você nos acompanhar por lá e acompanhar esse e outros conteúdos especiais da Rádio Guaíba. O Posse de Bola de número 71 hoje recebeu Fabiano Brasil, de volta à Rádio Guaíba, de volta a casa, segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, Guaíba Revista, aqui na Rádio Guaíba. Obrigado, viu, Brasil? Obrigado, Paulo. Obrigado, prazer sempre conversar contigo. Quando tu falaste uma amizade aí de muitos anos, a gente se conhece desse meio já, acho que há 8, 10 anos. Aí. Por aí. E, cara, é muito legal ver o sucesso das pessoas que merecem pelo trabalho, pelo empenho. E eu fico muito feliz de ter colegas muito legais, talentosos aqui, como é o teu caso, né, o Pfeiffer, o Salzano, o Haroldo, enfim, queridos amigos aí, tantos, eu não quero citar todos, eu vou esquecer de alguém, mas todos que me recepcionaram com muito carinho aqui, agradecer a nossa direção, Claudinei Girotti, ao Antônio Baltar, ao Sequim, que me receberam muito bem, colegas aí como Jefferson Gomes, que é patrimônio histórico da Rádio Guaíba, né, não viu o Borghetinho ainda, que é outro querido amigo, José Moacir Bittencourt Pereira, que está lá no arquivo, né, a Malu Benites, enfim, queridos amigos, prazer demais estar aqui, obrigado pelo convite a você, ao Carlos Eduardo, um beijo pro Rogério, que é outro grande talento, admiro muito.
e que a gente possa trocar mais vezes aqui, seja no Guaíba Revista, seja no esporte. Eu tô na área, muito feliz, eu tô na Guaíba e que Deus nos abençoe. Obrigado, Paulo. Coisa boa, e vamos junto e vamos por mais sempre, né? Posse de bola com Fabiano Brasil, aqui na Rádio Guaíba, com o oferecimento do Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Gente, obrigado a todos. A gente volta na próxima semana com mais um convidado aqui no Posse de Bola. Tchau.